Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a prosa vai ser bem legal, vai ser animada porque é de um tema em relação ao qual a gente de repente não está tão acostumado, mas é um tema super importante de um segmento industrial brasileiro de altíssima importância no PIB, altíssima importância na vida de todos nós, né? O agronegócio é aquele responsável por botar comida na nossa mesa, por viabilizar para a balança comercial favorável brasileira. E a gente vai ter aqui um advogado extremamente experiente, não só nesse tema, mas em tributário como um todo. Convivi muito com o Dr. Julian na Petrobras Distribuidora, onde nós trabalhamos aí por quase 10 anos. Infelizmente, em tributário propriamente dito, a gente trabalhou relativo pouco tempo junto, mas ele sempre foi um entusiasta da matéria, sempre esteve muito por dentro, então essa conversa vai render. E o principal aqui, como sempre, vocês trazerem suas dúvidas, trazerem suas observações e as experiências de vocês. Vocês já lidaram com tributação do agronegócio? Como é que vocês enxergam? Tem alguma dúvida específica, algum assunto que você queria ver tratado aqui? Diga também de onde você é, porque aí o agronegócio pode ser mais ou menos importante para a tua vida como advogado, dependendo de onde você estiver. Deixa eu procurar aqui, esperando o Julian e a Tati para a gente começar a nossa prosa. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas pela presença. Olha o grande Julian entrando aí. Grande Julian, meu amigo, que satisfação revê-lo, meu irmão. Você me ouve bem? Satis. Estou ouvindo sim. Eu tenho notado aqui que a internet não está tão boa. Até desliguei o Wi-Fi, liguei agora o, o 4G do telefone, né? Mas tirando isso, a tecnologia, eu vi que você mencionou aí da nossa caminhada juntos na BR Distribuidora, uma saudade gostosa, né? É um prazer, Exatamente. é um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar com você, com a doutora Tatiane também. Desejo Olha o que melhoras. chegou hoje para mim, irmão. Olha o que chegou hoje para mim. Pois é, chegou aí. A conexão não está muito boa, grande Julian. Se você conseguir, de repente, um lugarzinho melhor, meu irmão, para a gente Vou, poder te ouvir e vou te ver tentar. melhor. Vou tentar. Pera só um Enquanto isso, eu pouquinho. vou falando aqui, enquanto isso, eu vou falando aqui Perfeito, rapidamente, meu amigo. perfeito. Dr. Julian David de Santa Rosa é advogado do escritório SGC Souza Gomes Cruz, lá de Mato Grosso, sócio de outros colegas também com muita participação em tributário. Ele, os sócios e o Jansen Murayama foram os coordenadores dessa obra aqui, pessoal, que é Tributação no Agronegócio, uma obra super recente que teve lançamento oficial uma semana atrás, dia 23 de maio. Vale muito a pena, se você quiser conhecer desse segmento, não só buscar contato com os colegas, com os coordenadores, mas também adquirir, ler a obra, porque vai somar muito ao seu conhecimento prático e ao seu conhecimento também teórico. Tatiana está entrando também aqui, Juliana. Me É. parece que deu uma melhorada. Hein? Me Pois é, eu, parece que deu uma eu melhorada. abri a porta aqui. Eu acho que vai melhorar, sim. Maravilha. Olá, Tati. Boa noite, minha amiga. Como vai você? Oi, tudo bem, gente? Tudo ótimo, graças a Deus por aqui. Boa noite. Boa Olá. noite.
É um prazer conhecê-la, Legal. ainda que virtualmente, doutora Tatiana. É verdade. E Estamos aqui estamos em 3 estados distintos, né? A professora Tatiana está em São Paulo, Zé está no Rio e o grande Júlia no Mato Grosso. Escrevam aí, pessoal, de onde vocês são para e mandando seus estímulos e perguntas. Tati? ilustrar como que a internet é incrível, né? Fantástico, Verdade. Consegue fantástico. viabilizar eventos com uma facilidade seria se todas as possibilidades fossem presenciais. Isso é maravilhoso, né? Verdade. Zé, tá rodando. É, estamos todos nos vendo e nos ouvindo legal, pessoal? Agora voltamos. Legal, legal, ótimo. Vamos então, sem mais delongas, ouvir aí o Julian fazer uma exposição sobre a tributação do agronegócio. Julian, fica totalmente à vontade, meu amigo. A nossa ideia aqui é te ouvir, inaugurar uma prosa, fazer um debate rápido. E meu livrinho, ó, já está aqui, ó. Bacana, Aqui entre os bacana, dois principais. bacana. Engrandecer muito a Parabéns e obra, muito obrigado. um artigo seu, aliás, dos escribas, né? Dos escribas, sempre dos escribas, né? Exatamente. Bom, vamos então ao que interessa, né? O tema, tributação no agronegócio, né? A importância, eu trouxe alguns dados aqui para a gente poder conversar. A importância do agronegócio é impressionante, né? Por exemplo, com dados do PIB nacional de 2022, 24,8% é representado pelo agronegócio. Então, quase um quarto do PIB nacional é representado do agronegócio, pelo agronegócio. E, muito embora a gente tenha, sempre falando do agro em si, da atividade rural em si, né, tem uma atividade denominada aí, né, vulgarmente por agroserviços, né? São atividades, por exemplo, como transporte, alojamento, alimentação, telecomunicações, atividades jurídicas, contábeis e tudo mais. Essa atividade, veja que o PIB do agro, o agronegócio, representa 24,5% do PIB, né? A soja, por exemplo, representa 7% desses 24%, né? E comparando, por exemplo, o número em termos de bilhões de reais, comparando a soja do agroserviços, né? Com dados aqui do CPEA, que é um centro de pesquisas econômicas e agropecuárias vinculadas à USP, né? Soja representa 192 bilhões de reais, enquanto agroserviços representa 362 bilhões de reais. Então, assim, é um universo muito grande, não só a atividade direta da agropecuária, da pecuária e do agronegócio, mas atividades também indiretas, né? Falar em tributação do agronegócio, eu preciso falar sobre o conceito de agronegócio, né? E a gente não tem na lei uma definição do que seja. Talvez também não seja a função do legislador definir o que seja o agronegócio, né? É uma palavra que veio, de repente, importada, né, numa expressão inglesa que é agrobusiness, né? E no Brasil a gente chama de agronegócio, e que, se a gente for olhar a legislação, a gente vai procurar conceitos de atividade rural, de propriedade rural, de empregado rural, de empregador rural, e tirando de tudo isso, a gente tira ou extrai um significado, uma significação do que seja o agronegócio. O que pode-se dizer que reflete mais ou menos o que vem a ser o conceito de agronegócio, ele está mais ou menos esboçado na Lei 8023, que trata da tributação de imposto de renda da atividade rural, no artigo 2º. E ali fala, por exemplo, de extração e exploração de produtos de origem animal e vegetal. Conceito que pode ser colocado numa caixinha, numa classe de
de agropecuária, de pecuária e de... Me fugiu agora a palavra, mas pecuária e extrativismo vegetal, né? Então, assim, extração e exploração de produtos de origem animal ou vegetal. Também se considera atividade rural, né, a transformação, mas não industrial, desses produtos de origem vegetal e animal, né? Então, a gente chama de transformação artesanal. Alguns exemplos, né, para ilustrar o que seja atividade rural no nosso dia a dia. Por exemplo, o descascamento de arroz, debulha de milho, conserva de frutas, moagem de trigo, milho, cana-de-açúcar, né? Transformações de grão, por exemplo, da soja em farinha e em farelo, transformação da soja, por exemplo, em óleo de soja, transformação, acondicionamento de mel, acondicionamento de leite, enfim, por aí vai. Extração de madeira, né? E para ilustrar também o conceito de agronegócio, a gente traz também o que não pode ser considerado como transformação artesanal. Por exemplo, fabricação de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, o vinho, né? A gente tem também uma situação que não pode ser considerada como atividade rural, né? A exploração de turismo rural, né? Não se enquadra no conceito de atividade rural. E alguns conceitos que também não se enquadram no conceito de atividade rural por dispositivos infralegais, que não são tirados da lei, mas de interpretações, por exemplo, da Receita Federal, colocada em instruções normativas, a gente colhe, por exemplo, rendimentos de parceria rural, né? Rendimentos de parceria rural. A gente tira também, por exemplo, que não se pode ser considerado como atividade rural, o beneficiamento do pescado in natura. Veja, a lei considera o pescado in natura, desde que feito de forma artesanal, como atividade rural. Mas você pescar e, de alguma forma, acondicionar e beneficiar esse pescado, essas instruções normativas não consideram como atividade rural, né? Então, isso a gente tem trazido aqui só para ilustrar, né? Com relação à parceria rural, né, para quem não sabe, e também aqui a gente não vai aprofundar no tema, né, existem contratos agrários como arrendamento rural e parceria rural, onde a diferença entre os dois é que o produtor, o proprietário, desculpa, da terra, cede o uso e o gozo da terra para uma pessoa explorar. No caso da parceria, além da possibilidade dele ceder o uso e gozo da terra, ele pode ceder o uso e gozo, por exemplo, ele transfere, ele cede uma cria para engorda, assim, de gado, por exemplo. Então, ele pode ceder também a propriedade dos animais que ele tem, do gado que ele tem. E a diferença que tem de arrendamento rural para parceria rural, basicamente, cinge-se a duas questões. Uma que no arrendamento rural, há um preço fixo estipulado no contrato para o proprietário do imóvel receber no fim, né, do período ali do aluguel, digamos assim, do arrendamento rural. Na parceria, a grosso modo, não existe um preço fixo determinado, porque está atrelado, faz parte do conceito da parceria, a alha, o risco. Então, o proprietário, seja do imóvel ou seja do gado, que foi disponibilizado ali para outro explorar, ele participa dos riscos e pode ter prejuízo, pode ter lucro, né? Então, a diferença está aí. Agora, você, por exemplo, neste caso da parceria, né, onde você compartilha riscos, e você pega, por exemplo, do proprietário do imóvel, ou o titular, por exemplo, dos animais que foram cedidos, dizer que esse ganho, essa atividade que ele tem, não é passível de ser configurada como atividade rural, isso tem repercussão muito grande, né? E outra coisa, se ele participa dos riscos, é como se fosse numa sociedade, né? Unimos aqui para esforço mútuo, a gente vai explorar, por exemplo, o ramo da advocacia, o que eu tiver de resultado a gente partilha em dois. É a mesma coisa que acontece com parceria. E aí a União Federal diz,
não reconhece como atividade rural e quer tributar o imposto de renda do proprietário como se fosse uma atividade normal não rural, né? Ou, por exemplo, também no âmbito dos estados, os estados já começaram a tentar cobrar o ICMS dessa partilha, como se o terceiro que está explorando a área estivesse comercializando o produto com o proprietário da terra, né? Ou seja, na realidade não, o que há ali é um acordo de sociedade, né? A partilha dos frutos resultantes daquela exploração. Então, assim, veja que é permeado de situações que são controvertidas, né? Seguindo adiante, né, extraído esse conceito do agronegócio, e outro dia a gente estava trocando uma ideia também numa rádio, falando sobre tributação do agronegócio, e a gente está vivendo num mundo muito polarizado, né? E depois a gente foi ver que nas perguntas ali, né, do programa, estavam assim, e os barões do agro, eles não pagam nada, né? Então há um conceito, né, há um preconceito, digamos assim, de que a atividade rural não paga tributos, não paga impostos, né? Agora, a gente precisa desmistificar isso daí. Agora, por exemplo, mesmo talvez as pessoas não pensem nisso, né? Mas, por exemplo, os produtos, né, esse resultado da exploração vegetal e animal do agronegócio, ele, em grande parte, são produtos essenciais à vida humana, porque trata com a alimentação do humano e alimentação também dos animais, né? Então, assim, são situações, são produtos essenciais e que, na maior parte dos casos, a tributação é zero, não são tributados, né? Então, assim, daí, quando a pessoa pega, por exemplo, pensa na cesta básica, né? Todo mundo acredita que os itens da cesta básica não devem ser tributados ou, se tributados, com uma alíquota mínima que seja, né? Mas, quando a gente olha para a atividade rural, todo mundo quer que seja tributado, em razão do volume dos negócios. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso daí. Então, imposto de renda, ICMS, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, e por aí vai, né? Então, assim, a atividade rural é amplamente tributada, sim, né? Então, esse é uma questão que a gente precisa pontuar para a gente começar a conversar. Falando de cesta básica, também é importante aqui pontuar que está em pauta a reforma tributária, né? Assim, tem várias PECs tramitando, né? Mas no segmento do agro, né, o que eu vejo que tem enrolado, que tem pautado as conversas do meio, significa da questão de não se ter uma alíquota única do imposto sobre bens e serviços, um imposto único com alíquota única, né? Ou de um imposto único, alíquota, ou contribuição única com alíquota única, né? Está se discutindo, por exemplo, justamente com os itens da cesta básica, né, se não seria interessante mudar isso e atribuir aos itens da cesta básica alíquotas diferenciadas justamente em razão dessa ampla necessidade, né? A discussão está aberta, né? É uma discussão muito interessante, eu acho que é o momento propício, né? Mas o que eu vejo que tem permeado as discussões também diz o seguinte: eu acho que tem uma discussão muito bacana com relação ao princípio da essencialidade, da seletividade ligado, por exemplo, ao IPI e ao ICMS. Porque é o seguinte, veja, se eu coloco uma alíquota zero ou uma alíquota reduzida, né, em itens da cesta básica, é natural que eu estou ajudando, e isso é evidente que eu estou ajudando, aquele cidadão comum que precisa, né? Que precisa realmente, passa por situações de necessidade, precisa de ajuda para comprar a cesta básica e tudo mais. Mas também eu acabo ajudando quem não precisa, né? Então, assim, se eu desonero o arroz, eu desonero o arroz para a classe baixa, mas também eu desonero o arroz para a classe alta, né? E aí o preço, o custo disso, né, para, digamos assim, para a desoneração da arrecadação do governo, talvez extrapole um pouco do objetivo que seria privilegiar ou ajudar aquele cidadão com poucos recursos, né? Agora, se a ideia da seletividade não é
né, tratar um bem essencial para todos, é para tratar além da essencialidade, além da necessidade, é para tratar também da questão na capacidade contributiva. Não Né? é só o Então, objeto, é também o sujeito, né, Júlia? exatamente. Se você pensar em essencialidade conectada apenas ao objeto, atende perfeitamente. Se você pensar em essencialidade conectada também ao sujeito, você talvez precisasse de melhorias. Mas é a dificuldade natural que a gente tem, meu irmão, quando a gente trabalha da tributação sobre renda e tributação sobre consumo. Exatamente. É uma dificuldade a superar. A professora Tatiana provavelmente consegue ajudar a gente a sair desse labirinto. Eu tenho muita dificuldade. Não, eu também tenho dificuldade de visualizar isso. Pois é. Né? Então, se cogitando a criação do cashback, ou seja, coloca uma alíquota única e quem precisa recebe de volta esse dinheiro, de acordo com o programa. Então, assim, é um tema que está pululando, é um tema que é bacana e que eu acho que é o momento propício para se discutir. Então, assim, pensando alguns temas polêmicos, né, da atividade da tributação ligada ao agronegócio. A atividade rural é independente do local. Né? Eu posso exercer atividade rural no imóvel rural, eu posso exercer uma atividade rural no imóvel urbano. Não tem problema algum nisso daí. Né? E essa irrelevância do local traz algumas reflexões também. Por exemplo, tem uma atividade de exploração animal, por exemplo, a apicultura, que é a criação de abelhas, extração do mel. Né? Certa vez eu estava em São Paulo e vi uma reportagem muito interessante de que as pessoas estão criando abelhas sem ferrão dentro do próprio apartamento. Né? Veja, é curioso isso, porque assim, eu não sei, a vida é dinâmica, né? De repente alguém começa a criar isso daí no próprio apartamento e começa a ter uma renda extra, por exemplo, com a venda da extração de mel. Ele está exercendo ou não atividade rural. Então, assim, uma questão também interessante para reflexão. Outra questão bastante interessante, embora quando a gente fala de exploração, de extração animal, a gente pensa em gado, a gente pensa em ovelha, a gente pensa em porco, né? Mas, por exemplo, e uma atividade que tem assim, crescido muito ultimamente, que é a criação, por exemplo, de pets. A criação de pets poderia ser considerada uma atividade rural ou não? Né? Caramba, Né? nossa. Assim, Nunca. é uma coisa que a gente não tem resposta pronta, eu não tenho as respostas, assim como também talvez ultimamente o Supremo não tem respostas prontas, e a resposta é uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, mas são reflexões interessantes para a gente fazer. E esses canais aqui são os canais próprios para a gente debater isso daí, né? Outra coisa que, bom, gente, eu estou falando aqui, mas assim, eu acabei que eu não estou controlando o horário. Se por acaso podem me interromper e a gente acaba. Não tem limite, vai falando e a gente vai pontuando uma coisinha ou outra, Juliana. Então, Perfeito. gente, Ó, eu vou a Tati aproveitar tem porque uma... me veio uma pergunta, me veio um Manda ver. questionamento aqui diante do comentário sobre a apicultura no apartamento. Eu lembrei de um caso assim recorrente das hortinhas urbanas, dos cultivos urbanos que distribuem produtos orgânicos dentro dos espaços urbanos e a discussão ITR e IPTU por conta da constitucionalidade do critério econômico da atividade desenvolvida preterindo o critério da localidade. E aí eu lembro que há um tempo eu tinha feito uma consulta a respeito, e aí eu vi que o STJ ele validava que você usava os dois critérios somados, mas ao mesmo tempo a lei do ITR trazia um critério estritamente da localidade. E aí as hortinhas urbanas, os cultivos urbanos ficavam ali com uma lacuna. E é óbvio que diante dessa lacuna os municípios estavam lá, né? Eu queria, então, perguntá-lo a respeito dessa controvérsia. O que você acha? Se é uma hipótese de não incidência ou Olha, se a Procuradoria estaria correta no sentido de que aquele decreto-lei que veicula o critério econômico não teria sido recepcionado pela Constituição. assim, ITR, Tatiana, é um assunto assim que eu
eu não vou me aprofundar, né? Mas assim, eu não tenho dúvidas, né, de que, assim, opinião pessoal, eu acho que deveria ser com relação à destinação e não à localidade, né? Porque assim, e tentando até explorar o tema, os assuntos são ligados. Por exemplo, né, quando a gente fala de atividade rural e a gente não tem dúvida de que o imóvel rural ele está permeando a atividade rural. Acho que faz parte do conceito de agronegócio, né? E quando você vai tratar, por exemplo, da tributação do ganho de capital do imóvel rural, a legislação que vai trazer qual é o valor da terra nua ali, daquele imóvel rural, é a legislação do próprio ITR. Uhum. Então, são temas que são ligados, né? E eventualmente a gente fica em sinucas assim, né? Em situações que a gente não sabe para que lado correr, mas é um tema importante. Enquanto isso, tem uma galera que tem aí decisão, não recolhendo nem ITR, nem o Ué, IPTU. se vocês não se Ah, decidem, eu não mas é tenho nada a ver com isso. alimento, gente. É bom que tem economia tributária. Então... Esse é o ponto. Quando o Julian falou de. Eu tenho tentado, às vezes, recorrer. Eu sei que aqui nós temos diversos especialistas. Boa noite, inclusive, a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Já vi aqui vários nomes aí, expoentes do direito tributário, doutor Adolfo, doutor Michael, doutor Frederico. Mas vamos lembrar do seguinte, essa história do os caras são os barões do agronegócio, eles não tributam. Tributo sempre vem no preço, tá? A gente às vezes conversa diferenciando os tributos diretos dos indiretos. Do ponto de vista econômico, todo tributo é indireto. O cara vai pagar o tributo dele com o dinheiro que ele recebe da venda do produto. Então, quando a gente, por um lado, estimula que haja uma baixa nos preços desses bens essenciais, e mais uma vez, consignando o que o Julian nos trouxe. Estamos falando de alimento, tá? Alimento. Arroz, feijão, esse tipo de coisa. Se a gente estimula isso, nós temos que trabalhar com o aspecto da extrafiscalidade. Temos que aceitar isso como algo natural. E aqui, o Dr. Carlos Adolfo estava falando do cashback. E eu brincava aqui, de certa forma, que eu acho que o cashback de tributo, seja ele sobre consumo, seja ele sobre a renda, o melhor cashback é o Estado cumprir a promessa que ele faz quando tributa. Vou entregar serviços de qualidade. A partir do momento que ele investe essa grana no serviço de qualidade para o mais necessitado, tem um bom hospital público, tem uma boa creche pública, a escolinha para as crianças, a merenda, o lugar para tratamento dos velhinhos. É isso. Cashback é isso. Verdade. Enfim, o tema é permeado de polêmicas. Eu trouxe aqui algumas coisas, por exemplo, assim, ano civil, conciliar o ano civil, por exemplo, com o ano agrícola. Putz. Né? A safra, o produtor rural, ele planta, faz as despesas num semestre, que é próximo ali do verão, quando está chegando ali no segundo semestre do ano, só que ele vai colher no primeiro semestre do ano seguinte. Né? Então, assim, conciliar tudo isso daí, ele é realmente um desafio. Né? Outro tema bastante polêmico também, conciliar a questão do regime de competência e regime de caixa. Né? Por exemplo, produtor rural, pessoa física, né, é o regime de caixa, porque a gente sabe que o produtor rural vai lá, nem plantou direito, ou mal acabou de plantar, já vendeu toda a safra dele. Né, e não sabe que preço que vai ser, mas ainda não recebeu o dinheiro. Né? Agora, a tributação da pessoa jurídica, principalmente pelo lucro real, se for no regime de competência, imagina só ter que antecipar uma tributação de imposto de renda, por exemplo, sendo que nem sabe se, acho que nem base de cálculo direito tem, porque não sabe o preço que vai ser. Né? Então, são desafios. Por exemplo, ligada à atividade rural. Ligada à atividade rural. Não existe a trava de compensação de prejuízo de 30%, por exemplo. Né?
No caso da atividade rural, da tributação do imposto de renda para pessoa física, né? Assim como nós, pessoas físicas, como declaramos nosso imposto de renda, tem aquela versão simplificada, de desconto simplificado, né? Os proprietários rurais, pessoas físicas, eles têm um lucro presumido, não vou falar de lucro para pessoa física, mas um resultado presumido de 20% desse resultado, né? Então, assim, é uma situação especial também da tributação pessoa física do agronegócio. Eu queria... Posso puxar um pouquinho para o meu lado, Júlia? Para o Claro. nosso lado, na verdade, meu amigo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a questão da agroindústria conectada com a produção dos biocombustíveis. No tema que você entendesse conveniente, mas... Porque quando a gente fala em indústria, né, irmão, a gente abre toda uma janela de discussão sobre o insumo. E o insumo, principalmente para PIS/COFINS, para ICMS, passa a ser algo muito relevante, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Claro, segue a tua rotina, o que você tem para falar, mas se você em algum momento pudesse falar um pouquinho disso, eu queria, por favor, te ouvir, meu velho. Claro, e aqui, por exemplo, no nosso escritório tem o Michael, ele é fera no assunto, né? Inclusive até escreveu um artigo no livro, né, sobre isso daí, e o artigo dele é específico sobre PIS/COFINS, né? E tem vários gaps aí, né? Por exemplo, né? Entrando um pouquinho no PIS/COFINS, né? A agroindústria, por exemplo, quando compra insumos do produtor rural, e a gente sabe, por exemplo, que pessoa física não paga PIS/COFINS, se ele não paga PIS/COFINS, os insumos que são adquiridos pela agroindústria, eles não vêm carregados com esse tributo, né? E daí a agroindústria, quando compra de pessoa física, não pode se creditar no PIS/COFINS, mas se ela compra, por exemplo, de um produtor rural, pessoa jurídica, ele teria direito a se creditar dos insumos, por exemplo, do PIS/COFINS. Então, assim, a legislação, que inicialmente começou como cumulativa e depois passou a ser não cumulativa, podendo pensar atividades econômicas e tudo mais, acabou criando essas distorções do meio do caminho. Aí a legislação, ora, permite o creditamento de insumos para a agroindústria, né? Outra hora restringe, diminuindo porcentagens, ora 50%, ora 60%. Né? A gente vê situações que a base de cálculo, por exemplo, da PIS/COFINS das agroindústrias, agora não está sendo mais, não todas, mas algumas não está sendo mais os insumos, mas a própria receita. Ou seja, o crédito que eu vou tomar, ele não está sendo com base nos insumos, ele está sendo com base na receita que eu auferi da minha renda, né? E dentro desse conceito de insumos, entra também, obviamente, os combustíveis, né? Eu acho que você, com muito mais propriedade, agora com esse regime monofásico, né, vai explorar muito mais aí nessa discussão aí, essa possibilidade de tomada dos insumos, né? Essa questão do monofásico, grande Júlia, até aqui aproveitando para dar uma rápida pincelada, meu irmão, dia 1º de junho começa o monofásico também da gasolina e do anidro. Acredito que para o amigo aí é muito mais importante do próprio diesel, que começou dia 1º de maio. E, não obstante a redação da cláusula 17ª dos convênios 199 de 2022 e do convênio 15 de 2023, que parecem obstar a possibilidade de tomada de crédito e dizer que estariam em polos opostos a monofasia e a possibilidade de creditamento, você me conhece, eu sou chato para chuchu, mas eu entendo de verdade que se você compra como insumo, meu irmão, você está iniciando uma outra cadeia, você está iniciando uma outra situação. Negar o crédito para a sua agroindústria me parece uma impropriedade que não encontra amparo na Constituição da República. Não cumulativo, ou então é uma não cumulatividade, meia não cumulatividade, né? Pois é. A verdade eu acho até que você pode restringir. Oi, Tati. Não, eu só estava pensando, é uma não cumulatividade conforme a lei.
De acordo com o que o Não, não. STF... Estamos no ICMS, estamos no Ah, ICMS. No PIS/COFINS eu estou com você. PIS/COFINS eu estou com você. É não cumulatividade conforme a lei. Não, A maldade do ICMS aqui, amiga, é a seguinte. Não, no ICMS monofásico... Não cumulatividade, não cumulatividade do jeito que ela é. Na sua... É isso. Ô Zé, eu vou pegar o gancho da sua pergunta e para entrar num tema que é o seguinte: por que que o ICMS ele é talvez o mais complicado dos tributos e não tem resposta pronta e acabada? Pelo seguinte: porque nos estados eles criam um instituto chamado diferimento. Eu fico brincando com a galera aqui do escritório. Aliás, aproveitar um abraço aqui para o time do SGC, todos aqui nos acompanhando, né? Um abração a todos e a todas. Grande time SGC. E eu, para falar a verdade, até hoje não sei o que pode significar, o que é diferimento, né? Cada estado, a gente tem 26 mais 1, né? 26 estados e um Distrito Federal, legislam à sua maneira. Uns tratam de diferimento como mera prorrogação da data do pagamento do tributo, né? Outros tratam o diferimento como, por exemplo, uma substituição tributária para trás, né? Outras legislações aí acabam falando de diferimento, mas na realidade é isenção, às vezes até remissão e tudo mais, né? E por que eu estou falando disso, do diferimento, né? Porque, veja, o que acontece para as agroindústrias? Mesmo ela adquirindo insumos de combustíveis, por exemplo, que vem carregado com ICMS, se ela quiser gozar de diferimento que há, por exemplo, em etapas de industrializações sucessivas, ela tem que abrir mão do crédito. Então, assim... A saída é não tributada, né, Júlia? Eles se apegam ao aspecto gramatical para dizer que é não tributado, glosa o crédito da entrada. Exatamente. E aí a situação é ainda mais grave pelo seguinte, porque, assim, veja, que a agroindústria, por exemplo, ela tem todos os insumos, compra combustíveis e tudo mais, ela pega a soja, por exemplo, esmaga, transforma em farelo e transforma, por exemplo, em óleo e vai para a exportação. A gente sabe que a imunidade não tem essa de estornar o crédito, tem que manter o crédito. Só que, veja, né, aqui, por exemplo, em Mato Grosso, né, eles atribuem, né, eles criam, digamos assim, uma necessidade de você aderir a um regime especial de exportações, né, para poder realizar exportações e, por exemplo, eles condicionam a obtenção desse credenciamento para fins de exportações à adesão de um fundo estadual chamado aqui no estado de Mato Grosso de FETAG, né? Ah, você escreveu sobre isso, fantástico. Exato. Agora, para você aderir ao FETAG, você tem que abrir mão dos créditos. Então, assim, olha, poxa, se a Constituição diz que para exportação a imunidade não importa em torno do crédito para trás, mas aí o Estado não, mas para você exportar, você tem que ter um regime, que para ter o regime você precisa aderir ao FETAB, e para aderir ao FETAB você tem que abrir mão dos créditos. Julian, posso te cortar aí para levantar uma bola de algo que eu, professora Tatiana e professora Micaela conversamos muito? Uhum. Existe a possibilidade, Tati, de opções inconstitucionais? Olha que doido. Ele disse, não, aqui basta você optar, então, por não fazer e você mantém o crédito. Olha que coisa. Não parece aquela história, por exemplo, da inclusão da base de cálculo, da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ presumido, a opção de... Como é opção, então pode ser inconstitucional, é opção sua, você não pode montar o melhor modelo. Isso eu acho tão estranho. Exato. E, assim, as ADINs que têm chegado no Supremo Tribunal Federal, porque a maioria desses fundos, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás agora tem uma ADI recente sobre Goiás, que houve uma liminar e depois o Pleno não referendou, acabou cassando a liminar, julgando a constitucionalidade do Fundo de Goiás, né? Mas, assim, nessas leis, né, começou com o Mato Grosso do Sul, que é o Fundersul, né? Elas têm... Aí depois vem tudo cópia, né? Do direito nada se cria, tudo se copia. Tudo cópia.
tem um dispositivo dizendo, olha, a adesão, a contribuição a esses fundos é facultativa. Daí você mencionou, existem opções incondicionais e tudo mais, né? Eu estava estudando temas, e eu vi que você, em algumas lives aqui no Tributário em Jogo, menciona a doutrina de Kelsen e tudo mais, né? Por exemplo, na teoria pura do direito de Kelsen, ele falando sobre a diferença das ordens sociais para o direito, por exemplo, que é a coatividade, né? Porque, por exemplo, uma ordem, todas as ordens sociais, elas objetivam regulamentar a conduta, né? Então, assim, olha, você não pode... Exatamente, você tem que agir de determinada maneira. Mas uma ordem puramente moral ou religiosa, se você não se conduzir de determinada maneira, você, no máximo, tem, de repente, algum efeito psicológico, você não vai ter uma consequência mais séria do que isso daí, né? E Kelsen diz o seguinte, aponta com muita pertinência. O traço característico do direito é a coatividade. E essa coatividade ela está presente quando o próprio ordenamento jurídico prevê uma consequência para o não atendimento desta conduta desejada ou indesejada pela legislação, né? E essa consequência ela pode ser executada à força, inclusive sem a anuência ou sem a vontade da parte que deveria se comportar dessa maneira, né? E aí, mesmo essas legislações prevendo que a opção por esse caminho da adesão ao FETAB, ao Fundersul, ao Fundeinfra, ao Fundeagro e por aí vai, que a adesão é facultativa, né? Existem logo mais dispositivos que dizem o seguinte, fala assim, olha, o não pagamento da contribuição a este fundo deve ser aplicada as mesmas sanções pelo não pagamento do ICMS, por exemplo. Né? Então, ou seja, de facultatividade não tem nada, né? Então, assim, é uma pseudo-facultatividade e o Supremo tem fechado os olhos para isso daí, pelo menos até então, tem aceitado, né, esses fundos que está crescendo nos estados todos. Muito. Você sabe uma outra questão? Tati, quer falar, minha Não, amiga? pode pontuar. Você sabe uma outra questão que eu acho que você pincelou bem e que se perdeu uma bela oportunidade para tentar resolver, foi a natureza do diferimento. Eu achei que a gente ia conseguir prosear disso no tema repetitivo 1182, que foi aquele que fala dos benefícios de ICMS. Eu acho. Zé, quando você falou na pergunta anterior que você colocou, que a gente andou conversando sobre um ponto, eu achei que você ia falar disso, do diferimento. Porque, doutor Juliano, quando a gente fez uma live sobre o 1182, esse foi um ponto que a gente ficou refletindo. Mas por que diferimento está ali no meio do benefícios fiscais, de créditos presumidos de ICMS como um congênere? Qual o diferimento? Pois é porque ninguém sabe o que é. Não, mas veja, esse é o ponto. Esse é o ponto que né? Tem repercussões contábeis. O contribuinte olha para isso e fica, e aí? O que eu faço com com esse valor ali representado pelo ICMS não pago? E aí? Pois é. E assim, os estados... Vai, Julian, vai você. Não, diga, Zé, pode. O ponto é, se precisa de sobrenome, não, mas isso é um diferimento isentivo. Isso é um diferimento, Deus me perdoe, imunizante. Se você precisa de sobrenome, é porque não é o nome. Esses negócios. Não sugere esses negócios. Eu fiquei com medo de pedir até desculpa. Se já tem nome, se o sobrenome já é nome de outra coisa, né? O sobrenome é exatamente isso, meu irmão. É esse meu ponto. Se você precisa de um sobrenome para dar uma materialidade, e esse sobrenome já é alguma coisa em si, abandona o nome. O diferimento isentivo não é diferimento isentivo, é isenção. Exato. Diferimento é o que os amigos muito bem colocaram aqui. Ou é aquela coisa de você só postergar a data, ou é a substituição tributária para trás. Ponto. Saudações. Zé, mas isso é uma questão só acadêmica. Não é não. A professora Tatiana acabou de falar para a gente a repercussão contábil que tem. Deixa eu lhe contar uma outra coisa. Eu acho que o Júlio ainda estávamos juntos no time. Existem alguns fundos que são calculados
em cima do valor, tipo, X% em cima do valor dos benefícios de que você goza. No Rio de Janeiro, o nome que se dá a esse fundo é FOT. É colocada na base de cálculo desse percentual para esse fundo o valor do diferimento. Além da inconstitucionalidade do fundo, que eu tento suscitar, eu ainda preciso trabalhar isso. O diferimento não é benefício, não poderia compor essa base de cálculo. Então, a gente nota, a partir disso, como é que uma diferença que parece ser apenas conceitual e acadêmica pode repercutir numa grana danada, dependendo da situação em que você estiver. Eu tenho para mim, Zé, o seguinte, né? É que, veja, a Constituição Federal, ele tem um dispositivo apenas que trata sobre diferimento. Eu não me lembro aqui exatamente aonde está, mas é quando fala que a União Federal pode incentivar algumas regiões para tratar isonomicamente regiões, para equilibrar as situações e tudo mais. E ela fala que a União poderia conceder isenções, remissões e diferimento, né? Esse dispositivo, a meu ver, é o seguinte: quando ele coloca lado a lado isenções, remissões e diferimento, ele, a meu ver, o Constituinte, ele dá uma ordem de gradação, uma ordem gradativa. No sentido de uma isenção, eu, digamos assim, não elimino totalmente, né? Mas eu vou ali mutilar alguma coisa, eu vou reduzir, embora possa ter isenção total, mas assim, de como está exposto lá no dispositivo, dá a ideia de gradação no sentido de que ora eu posso reduzir, ora eu posso... Reduzir o âmbito de incidência do espectro normativo. Exato. Da tributação, né? Exato. E no caso de diferimento, no final da frase, seria o sentido de falar assim: olha, eu não vou nem reduzir, eu não vou nem eliminar, mas eu vou postergar a data de pagamento. E quando ele fala de questão geográfica, grande Júlia, eu acho que faz sentido isso também, porque com o que ele conta, o legislador constitucional, me parece, quando ele trata desse diferimento? Ele quer dizer o seguinte: vai ter a tributação, mas não para o cara que está aqui. O cara, por exemplo, que está na Zona Franca de Manaus, ele não vai ser onerado. Uhum. Se ele revender para um cara, se ele vender para um cara que estiver fora, esse outro cara, aí sim ele terá a devida tributação. Me parece que quando ele trata de diferimento, é isso que ele quer incentivar, é disso que ele quer tratar. Mas aí é interpretação constitucional, claro. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas eu gosto, meu amigo, quando se colocam lado a lado isenção, remissão e diferimento, porque se você está falando 3 nomes, é porque são 3 coisas diferentes. Exatamente. E você é a mesma coisa parando logo. Fora isso, acho que os estados se locupletaram desse termo, né? Porque sobre digamos, esse título de diferimento, eles acabam tratando sem lei, decreto. Né? Exatamente isso. Né? Então, fala assim: olha, eu não estou abrindo mão do imposto, eu não é dispensa de pagamento aqui, eu só estou, digamos assim, colocando o pagamento para outro momento, ainda que seja outra pessoa, mas vai haver o pagamento. E isso é uma questão que o STJ, de certa forma, tem pisado, e o Supremo também veio junto, grande Julian, porque lembra, a gente tinha muita questão de convênio, tratando de diferimento, de antecipação, e esses convênios eram, em regra, ratificados por atos do Executivo. E, em determinado momento, creio que em 2019, 2018, as cortes superiores começaram a tratar do seguinte com bastante rigor: norma de responsabilidade tributária é lei. Exato. É lei. Ou seja, se você fizer um diferimento que tenha sabor de só pagar depois, mas é a mesma pessoa, legal. Olha, Júlia, o IPTU era para você pagar até dia 30 de janeiro, mas vou permitir que você pague até dia 31 de março. Legal. Pois é. Agora, diferimento. Tem ICMS quando o Julian vende para a professora Tatiana. Ah, não, mas eu vou fazer um diferimento que o Julian vai vender sem tributo e a professora Tatiana que vai ter que vender com tributo. Essa aí só por lei, amigão. Essa aí só por lei. Exato. E até assim, mesmo que você entenda que o diferimento é
substituição tributária para trás, se eu estou mexendo com o aspecto pessoal da regra matriz, incidência 2, semestre, tinha que ser por lei, né? Exato. Artigo 3º do CTN na veia, artigo 97 do CTN. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é realmente o diferimento aí, eu acho que é uma coisa que precisava realmente ter um carinho maior pelos nossos tribunais, né? Para acabar essa balbúrdia, né? Porque acabou que teve realmente essa questão das restituições, né? Dos benefícios fiscais sem convênios, né? Restituição, passar a mão na cabeça para trás e sabe, a partir de agora você tem que agir corretamente. Mas mesmo a partir de agora você tem que agir corretamente, continuou os diferimentos, né, dos estados aí que a gente sabe que é complicado, né? A Lei Complementar 160 e o Convênio 190, ambos de 2017, eu acho que eles apaziguaram determinadas questões. Eu sou entusiasta disso, você sabe, meu irmão, porque eu acho que quem acabava pagando o pato era quem não tinha culpa. Exato. Os estados operam com benefícios fiscais tresloucados. Quando você atua num ambiente competitivo, imagine, saiu um decreto reduzindo a alíquota de um produto que você e a professora Tatiana vendemos. Imagina se só a professora dizer o seguinte, não, eu sei que eu conheço tributário suficiente. Por ética, pela moral. Se só você não cumprir, professora, um abraço. Eu e Júlia vamos nadar de braçada. É isso. Vamos nadar de braçada. E aí a questão, como é que ficava no fim das contas? Quem obedecia à Constituição não vendia, quebrava. Quem precisava trabalhar da forma competitiva, como não tenham dúvida, como todo mundo trabalha, acreditando no Estado, depois era cobrado retroativamente. E outra coisa, eu sei que muito se falou no fato de que o contribuinte, ele tinha... Você não pode falar de uma quebra de expectativa porque ele sabia que aquilo tinha sido concedido com inconstitucionalidade. Mas, pô, se o Estado ele superou todos os pronunciamentos anteriores para validar aquilo, o ato dele goza de presunção de legitimidade. O contribuinte está vinculado a essa presunção. E realmente é uma situação complicada. Esse aspecto de presunção... Vai, Júlia. E olha que já vimos coisas assim que até o sujeito mais criativo no banco da faculdade não imaginaria, né? Acho que uma vez, acho que juntos, não sei se era Brasília ou se era Tocantins, que tinha um benefício fiscal desde que a isenção no óleo diesel, né, adquirido da distribuidora de transportadoras de passageiros. Distrito Federal com certeza tem, Juliano, com certeza. Federal. E aí é o seguinte, o benefício fiscal vigorou até 31 de dezembro de 2020. Aí passou janeiro, fevereiro e março sem o benefício fiscal, e aí a distribuidora, obviamente, vendeu sem a redução, vendeu com preço cheio. O contribuinte, aí depois veio uma lei em abril dizendo que aquele benefício se aplicava retroativamente a janeiro, e aí obrigou a distribuidora a dar um valor equivalente para o contribuinte que tinha pago, em tese, a maior o combustível sem o benefício fiscal. Esse caso não é acadêmico. Eu e Dr. Júlia advogamos nesse caso para a nossa companhia. E perdemos em primeira instância. Estamos brigando para reverter. Foi em Tocantins. Lembrei do caso. Foi exatamente isso. E a nossa defesa sempre foi essa. Calma aí, lei com eficácia retroativa. E nem lei era, na verdade, Júlia. Era um ato normativo secundário por parte das autoridades locais. Acho que nem o governador era. Agora, mas nem faz tempo isso, né? Assim, não lembro de detalhes. Nós já estamos velhos, né, meu irmão? Nós já estamos velhos. Que isso, gente? Tô vendo nada disso, não. Autodepreciação, mas não, nada disso. Nós temos longa jornada juntos, minha amiga. Aí a gente lembra, fica saudoso. O papo vai longe. Exatamente. Júlia, fala um pouquinho para a gente também do livro, meu irmão, da proposta, de qual mercado, qual segmento
vocês querem alcançar em termos também de advocacia? Quais são os estados-chave que você observa? Queria Olha, ouvir um pois pouquinho sobre é, esse livro e óbvio. reclamar. Eu Ah, quero reclamar. Eu recebi hoje o meu exemplar, veio no plástico, você não mandou o seu autógrafo para pois mim. é, mas Eu vou é mandar na porque a próxima gente, ida que eu viajar. vou pessoalmente aí, né? Então a gente Aí pessoalmente, sim, é um irmão. motivo para a gente se encontrar e botar o papo em dia, né? Exatamente. Inclusive, vamos mandar aí uma obra para o Tributário em Jogo. Se vocês quiserem, de Muito repente, obrigado. presentear, né, quem acompanha, né, de repente sortear, Muito aí obrigado. fica à vontade, tá? Mas Muito assim, eu obrigado. acho assim que sempre a repercussão, digamos assim, profissional é muito bem-vinda, né? E a gente acabou selecionando textos assim de advogados experimentados na área que atuam, né? Mas tem São Paulo, tem Rio, tem Rio Grande do Sul, tem Mato Grosso, né? Então assim, estados mais variados, né? Então assim, a ideia é que a gente possa movimentar, a gente possa dar um impulso na discussão de temas relevantes. Assim, o livro traz discussão, como eu mencionei aqui, dessa constitucionalidade dos fundos estaduais, traz reflexões sobre PIS/COFINS na agroindústria, traz reflexões sobre a tributação, por exemplo, das diferenças de parceria rural e arrendamento rural, que é muito interessante também, traz repercussões sobre subvenção para investimento, que é o tema que foi julgado há pouco tempo no STJ, que a gente acabou de comentar, né? E que ainda não Traz, acabou, né, ainda Júlia? não Ainda tem ainda água não para passar acabou, debaixo dessa e ponte. me sinto um pouco, digamos assim, entre aspas, desculpa a expressão burro, porque o que eu vi no julgamento eu não vejo nas notícias. As notícias estão totalmente Meu distantes. amigo, conversamos também eu e a professora Statiana e Micaela sobre isso. Não consegui entender, mas já está começando. Já está começando a surgir notícia refletindo a realidade do julgamento. Vamos torcer para, nos devidos embargos de declaração, haver essa correção de rota também, por causa da interpretação que se deu entre os itens 3 e 2 da tese, né, Sim. Tati? Pois é. Bem esquisito. Pois é. E vocês têm feito um trabalho muito bacana, né? Acho que paralelo, não sei se paralelo ao tributário em jogo, mas dentro do contexto do tributário em jogo, de discutir temas de precedentes, né? Eu acho muito bacana isso daí, porque No tributário em jogo, nós tivemos aí uma semana, né, Tati? Isso. Conversando sobre precedentes. A gente teve uma semana dedicada a precedentes, sistemas de precedentes, passando por questões mais teóricas da teoria dos precedentes e abordando alguns precedentes importantes do direito tributário. E agora a gente está com um grupo de debates e construção em conjunto dos precedentes que a gente consegue extrair das decisões judiciais, que a gente sabe que é sempre um desafio toda vez que sai um acórdão, extrair o precedente. Entender o que é o precedente. A gente achou que ia ser interessante trazer essa possibilidade para a galera construir junto com a gente, né? Porque é tudo uma construção. Tá errado quem pensa, né? Que o precedente está ali, certinho, explícito, claro, eu sou ruim, evidente. eu sou ruim Tem de que memória refinar para muito guardar. para sair o precedente. Eu sou ruim de Fala, Júlia. memória para guardar número de precedentes, né? Porque no fim de contas a gente, quando está trabalhando, a gente acaba consultando, né? Mas Claro. tem um precedente que trata da impossibilidade de cobrança de frete nas transações entre fábrica e concessionária de veículos, frete CIF, se não me falha a memória, que o resultado, aquela, digamos assim, Até. aquela súmulazinha ali, ela não diz nada da razão de decidir do precedente, porque assim, a razão de decidir do precedente, que eu sempre cito nas peças, mas a gente tem que gastar parágrafos e parágrafos dizendo, fala assim, olha, extrai daí a tese de que não existe relação jurídica entre Estado e substituído. Uhum. Né? Ou seja, a relação jurídica entre Estado e substituto. A lei pegou o substituído, jogou para escanteio e colocou no lugar o substituto. Né? Agora, Mas a gente não debate fala nada disso muito. no tema. A gente já comentou isso muito, sobre a diferença entre a tese e a rácio, e da tese simulada, o textinho, e a tese real, que tem a rácio que você encontra lá nos votinhos que compõem o acórdão como um todo.
E em alguma ocasião, a gente já falou isso em alguns momentos, mas em alguma ocasião, alguém suscitou a seguinte conclusão. Eu achei muito, muito interessante mesmo, faz sentido. É proposital. O texto não coloca rácio com um propósito claro de não se vincular. E é óbvio que se aquilo é a rácio identificado, né, em todos os votos, tem convergência, tem que vincular. Mas eles não colocam na tese, provavelmente para preservar ainda uma certa discricionariedade, não se amarrar tanto. É o problema que a gente ainda tem de estarmos em transição, né? Uma incorporação, um aprendizado paulatino da teoria dos precedentes pelos próprios aplicadores dos precedentes, que são os tribunais. Eu concordo muito, tá? E aqui só vendendo o nosso peixe, Grande Júlia. A gente está lançando até esse produto novo, que é o Clube de Jurisprudência, por meio do qual a gente pretende mergulhar junto com os demais colegas e tentar entender exatamente isso. Nós não vamos conseguir uma fórmula geral, mas pegando alguns julgamentos-chave, vamos tentar entender pelo menos o que quis dizer o tribunal, quais são as razões de decidir. Quer ver um caso famosíssimo, que até agora eu não tenho certeza? Tem uma 69 de repercussão geral do Supremo, no qual é a tese do século, no qual se edificou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo de PIS e COFINS. Legal. Por quê? Cuidado na hora de responder. Se você me disser que é porque tributo indireto não integra a base de cálculo de PIS e COFINS, você não vai poder dizer que o ISS integra. Você não vai poder dizer que o próprio PIS e COFINS integra. E a verdade é, o Supremo, se ele soube quando decidiu, ele não sabe agora. Ele não tem certeza. É isso. Que é a mesma coisa pro ST também, né? Sim. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Né? Deixa eu levantar uma pergunta aqui da DCS Contabilidade. Boa noite, muito obrigado pela presença, aliás. Na opinião de vocês, os contribuintes vão perder a subvenção para investimentos? Me parece que ele aqui está falando do tema repetitivo 1182, meus amigos e minhas amigas. Diz, né? Não perder a subvenção. Exatamente. Tati, quer começar e aí a gente vai costurando? Não, ele não perdeu, né? Até o momento ele não perdeu. A única coisa que prosperou uma tese de legalidade e não uma tese de legalidade estrita, né? E não aquela tese referendada pela ministra Regina no sentido do Pacto Federativo, da preservação do Pacto Federativo, que até tem tons, né, de constitucionalidade, né? Muito embora tenha sido ventilado no STJ. Segundo o racional da Regina, qualquer benefício, né, que importe em não recolhimento de imposto, por ser um aumento, por ser uma receita para fins contábeis por uma diminuição do passivo, isso não é receita para fins jurídicos, porque não é ingresso, né? Então, um benefício de ISS vai entrar na mesma história. A tese é muito maior, segundo o racional da Regina. Agora, a tese que prosperou é pró-contribuinte, porque valida a equiparação que a lei traz de todo o benefício de ICMS para a subvenção de investimentos. Que é a Lei Complementar 160 de 2017. Isso. Então, valida o texto, valida a presunção absoluta, e isso é pró-contribuinte. Então, por enquanto, está ganhando. Não tema, portanto, não tema. Não tema, portanto. Tem questionamentos? Existem críticas possíveis? Existe, obviamente. Principalmente com relação à extensão da tese que foi firmada. Porque colocaram ali uns negócios que, primeiro, não tinham sido ventilados nos casos, né, dos processos especificamente que foram afetados ao tema. Diferimento não estava. Por que apareceu ali? Imunidade, gente. Imunidade estava no texto original. Como se benefício fiscal fosse. Pelo amor de Deus. O que mais? Outra coisa que eu acho questionável que está ali. Redução de alíquota. Nem toda alíquota especial pode ser tratada como um benefício fiscal.
Pois é. E aí essas coisas, assim, vamos esperar para ver como que isso vai ser tratado em embargos de declaração, para, com sorte, a gente ter uma tese mais redondinha no final, mas está ganhando. A maldade, me parece aí, te ouvi sobre isso também, Júlia, é como se o item 3 da tese contaminasse o item 2 e dissesse o seguinte: está equiparado, mas só quando for para investimento, não quando for para custeio. Desculpa. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 30 da Lei 12973 de 2014 não dizem isso. Mas qual é a opinião do amigo, por favor, grande Eu Juliano? concordo contigo, absolutamente contraditório. Se a lei diz que não interessa o motivo do benefício fiscal, eu vou considerar como subvenção para investimento, né? Aí você diz, não, ele respeitou isso, ele validou essa conclusão, né, essa posição legislativa, mas diz, não, mas você precisa contabilmente separar esse valor e colocar numa conta para investimento, que você não pode distribuir como lucro e tudo mais. Acho que é essa a pegadinha, né? Ou seja, é subvenção para investimento, mas você não pode distribuir como lucro, você tem que colocar contabilmente numa caixinha, você pode usar isso para, eventualmente, utilizar como reversão de perda, né, de prejuízo fiscal, mas eu acho que realmente precisa avançar muito aí na explicação, digamos assim, do que foi decidido, né? Afinal de contas, do que eu tenho na mão. E o pior, eu assisti esse julgamento todo, meu irmão, do início ao fim, porque eu estava de férias, e as crianças na escola, eu assisti do começo ao fim. E eu fiquei muito assustado em como as coisas saíram na imprensa. Muito, muito, muito. Eu também. Foi realmente um susto. Em algum momento eu pensei, será que eu, assim, fui ao banheiro? Eu dormi? Perdi alguma parte, assim, muito significativa. Realmente. Bom, mas é isso. Quando julgarem os embargos, acho que vamos ter desdobramentos, né? Tomara que tenha. Nem tantos. Né? Exatamente. Que ajuste esse pedaço, né, minha amiga? Que ajuste esse pedaço de tese, mas sem uma revolução nela. Exatamente. Continuando a falar Pessoal, de inconstitucionalidades, é só para arrematar um pouquinho aqui, não sei se estouramos o horário. E não sei se estouramos o horário. Não, eu tenho até uma pergunta assim, para fazer. Não, pode falar. Maravilha. Então. Pode faz falar. a sua explicação, a Tati faz a pergunta e vamos embora. Não, eu ia só mencionar o seguinte, que as exportações do regime do agro é tão importante e a gente vê, por exemplo, assim, em convênios e regulamentos sobre as exportações, por exemplo, né, que perdas, roubo, né, dos produtos que vão sendo exportados, a legislação está dizendo que tem que tributar. Ou seja, poxa, eu não tenho, digamos assim, uma rodovia que seja adequada, eu vou levar minha soja para o porto para exportação, no caminho aquilo tudo, uma boa parte se perde, ou eventualmente eu tenho um roubo de carga ou tudo mais, aquilo ali o Estado tem pretendido tributar o ICMS, por exemplo, se você não comprovar que exportou aquela diferença daquela quantidade. Tempos macabros. Não é mole, não. Isso tudo por falha também, por falha do próprio Estado, em te proteger, segurança pública, em ter a rodovia legal. Mas, Tati, sua observação, minha amiga. Não, eu tenho uma pergunta mesmo. E, na verdade, essa pergunta que eu tenho para fazer, eu até estava reservando para o final, porque a gente sai do direito tributário posto e entra um pouco em política tributária. E o agro, como até você introduziu, são muitos agros, né? O agro é imenso e ele é muito plural. E há um tempo atrás eu orientei um TCC sobre um tema super interessante, que é sin taxes, né? Tributação do pecado. E acaba que no agro, do ponto de vista da política fiscal, esse tema acaba conversando muito bem. Por exemplo, é até uma pergunta super polêmica, né? E pensando já na tributação sobre o seu viés extrafiscal. Primeiro, no tratamento tributário de certos insumos, como defensivos agrícolas,
E os variados de defensivos agrícolas, será que tem que ter tributação diferente nisso? Às vezes até sobre o produto que está sendo explorado, por exemplo, tabaco, já sob uma perspectiva moral, ou já na pauta socioambiental, a pecuária, da pegada hídrica. A pergunta é, se o agro é imenso, a gente pode investir mais aqui ou mais acolá, se o Estado, enquanto ente tributante, pode estimular isso e desestimular aquilo, deveria ele ter um papel em gerar encorajamentos? Ele tem, ele exerce e ele deve? Essa é a minha pergunta. É uma pergunta bem interessante. Eu colocaria dentro desses produtos aí, é um pouquinho talvez mais tímido, mas conversa bem com isso, por exemplo, açúcar. Sim, verdade. Né? Açúcar. E é um item que, inclusive, é integrante da cesta básica, que é mais polêmico ainda. Com certeza. Né? Pois é. Olha, assim... Não se devia tributar demais o açúcar, tem que tributar o açucarado. O todinho tem 3 quilos de açúcar dentro de um negócio de 200 mililitros. Não sei como é que cabe, mas que põe ali. Realmente. Isso é outra coisa. Mas, por favor, Júlio, você oferece, meu irmão. Uma diferença fundamental, é verdade. E eu acho, assim, sem pretensão de responder, mas, assim, uma vez a gente estava discutindo sobre essa questão da extrafiscalidade na progressividade do IPTU e do ITR. Né? E aí a gente começa a fazer reflexão seguinte: até que ponto eu estou num plano extrafiscal incentivando ou desincentivando uma conduta, ou até que ponto eu estou punindo? Eu acho que é um limite, uma zona cinzenta muito difícil, que conversa também com o conceito de tributo do artigo 3º do CTN, que não pode ser em decorrência de ato ilícito. Então, assim, ato ilícito, você está certo. Eu acho assim que eu concordo com essa pauta. Eu acho que o Estado deve fazer, né? Eu acho assim que, poxa vida, a gente tem que evoluir, a gente tem que ver coisas que são nocivas para a nossa saúde, e às vezes a população não tem, digamos assim, maturidade para perceber que aquilo é nocivo, então o Estado acaba incentivando ou desincentivando. Talvez tenha um traço na resposta ideológico que pode, mas eu acho que tem um limite, ainda que você conclua que pode incentivar, ou que deve incentivar ou desincentivar, tem um limite obscuro, uma zona cinzenta com a questão da punição, né, que é muito difícil de perceber. É igual o confisco também, até que ponto é ou não é um confisco, é difícil. Eu vou até, então, já pincelar. Teve uma pesquisa que eu li sobre a tributação do tabaco, especificamente. E a extrafiscalidade na sobreoneração desse tipo de produto. E a conclusão do pesquisador foi que extrafiscalidade coisa nenhuma, porque não existe nenhum resultado empírico que mostre que o consumo seja desestimulado pela alta tributação. O consumo, ele é estável, ele é o mesmo, então o aumento ele serve apenas para fins de arrecadação. E se o aumento é para arrecadação, ele acaba convergindo com essa vedação do artigo 3º de que o tributo não pode ser usado como sanção, né, como punição. Isso eu acho muito interessante, porque se reiteradamente nós temos indícios que a elevação do tributo não está gerando a conduta que a gente quer, que a gente supostamente quer gerar, então a gente não pode mais continuar com essa política fiscal, porque ela é ineficiente, né? Ah, Tati, eu consigo entrar numa conversa mais profunda nisso, sobre o defensor agrícola, consigo entrar numa prosa, eventualmente até sobre o refrigerante, mas cigarro, você é muito jovem, mas no meu tempo mais de guri, o consumo de cigarro era grande pra caramba, a pessoa fumava em tudo. Isso foi uma mudança de cultura e não de tributação. Mas eu acho que as coisas retroalimentam, sabia, Tati? Eu teria que ser capaz de fazer um ensaio apagando a alta tributação do tabaco.
Mas eu te dou um exemplo, muito doméstico, tá? Muito doméstico. Nos Estados Unidos, essa supertributação do tabaco, pelo menos em Nova York, eu garanto, ela veio antes da supertributação, digamos assim, aqui no Brasil. Havia uma tia minha que era viciada em fumar. Então, ela levava do Brasil, quando ia viajar e ficar lá com a filha e com os netos, ela levava cigarro do Brasil. Levava o máximo que era permitido levar. Terminava aquilo, ela sofria, mas ela passava a consumir muito menos, porque lá é caro para chuchu. Então, eu acho que, até, claro, estamos tratando ali de classe média. Então, eu acho que, de certa forma, se a gente quiser falar, acaba tornando o cigarro um artigo de luxo. Será que não é exatamente isso que a gente queria? Por uma questão de saúde pública? Não, mas eu concordo. Eu acho que a tributação, se ela fosse capaz de fazer isso, se ela for capaz de fazer isso, acho justíssimo. E eu lembro que quando eu li essa pesquisa desse colega, foi até uma pesquisa que foi feita lá no PPGD da UERJ, o orientador foi o Carlos Alexandre. Eu fiquei surpresa. Grande professor Carlos Alexandre. Mas não diminuiu. Não é isso que a gente escuta falar. Mas os resultados de pesquisa foram nesse sentido, assim. Eu escutei o Zé falando dos tempos antigos aí que muita gente fumava. Você se lembra que quando era possível, num avião, ter uma fileira de fumante e uma fileira de não fumante? E como pode ter isso? E tem algumas coisas, eu sei que aí eu vou esticar um pouquinho a corda. E a gente não veio aqui exatamente para falar de cigarro. Mas eu estou vendo com a Patrícia, com a minha esposa, aquela série The Crown. Não há uma cena em que não estão as pessoas fumando. Dentro do palácio, dentro das... É um negócio incrível. Hoje em dia... mas isso não é culpa só do tributo, é culpa de uma cultura geral de saúde. Eu não sei. Mas olha, eu não tenho. O brasileiro, ele fuma menos. Eu lembro quando eu morava na Alemanha que eu ficava impressionada. Eu quase Lugar frio, no né? Brasil fedendo a cigarro. Todo mundo fuma muito. E eu, viajando também, eu vi pessoas fumando muito. Outra coisa curiosa que eu vejo, as pessoas fumam muito mais aqui em São Paulo do que no Rio. Não sei por quê, mas eu não tem sei disso. comparar Rio com São Paulo, mas assim, eu passei um tempo ano passado em São Paulo e percebeu que São Paulo o pessoal fuma bastante mesmo. Caramba. Pessoal, a prosa é sempre excelente. A prosa é tão boa que a gente falou, além do agronegócio, falamos de extrafiscalidade em geral. Tati, quer fazer mais alguma colocação? Por favor, minha amiga, sempre bem-vinda. Eu apenas gostaria de agradecer ao Juliano pelo aporte, pela contribuição, com todo o seu conhecimento e experiência aqui para o Tributário em Jogo. Nós nos sentimos super prestigiados pela sua presença. Foi uma conversa muito boa e gostaria também de agradecer a você, Zé, pela condução. Foi ótimo. Sempre bom estar com vocês. Obrigado, minha amiga, da mesma forma. Vou deixar o nosso grande Julian para ser o último a falar, para dar a despedida final. Essa conversa vai ficar gravada, vai estar no nosso YouTube em breve também. Quero agradecer a todos e a todas pela presença. Meu irmão Julian, prazer de estar com você. Você já está cansado de saber. Quero que você tenha todo o sucesso no SGC. Quero que sua obra se perenize. Você é um cara merecedor de tudo que há de melhor. Mandar um abração para você, para a Dani, para as crianças, para toda a família Santa Rosa, tá, meu irmão? E ouvi-lo aí ao final. Você é um grande craque. Muito obrigado. Obrigado, Zé, pelas palavras. Igualmente, recíproca é verdadeira. É uma honra estar aqui, né? O tema é amplo, né? O universo do agro é muito, muito grande. Quem sabe numa próxima a gente consegue um tema um pouquinho mais estreito, a gente consegue aprofundar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu acho, não sei, a minha percepção que foi muito boa a conversa, né? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Foi um prazer conhecê-la, Tatiana. E espero também poder mais vezes estar juntos aqui e vou ser um consumidor assíduo desse projeto aí, do Estudando os Precedentes, com certeza. Né? Também desejo um abraço para a família do Zé, a Patrícia, o senhor Batata, e me falhou agora o nome da mais nova.
A Clarice Batatinha. Clarice Batatinha. A Clarice Batatinha. Tá certo. Olha, em nome de toda a equipe do Tributário em Jogo, né, eu agradeço a vocês a oportunidade e Deus abençoe a todos com saúde, todos que estavam aqui presentes também. Meu muito obrigado. Saúde para toda a família, tudo de bom a todos. Muito obrigado a todos pela audiência, pessoal, a todos e a todas. Um abração, excelente noite. Vida longa e próspera. Até mais.